Vai lá, galera. Aqui nesse exercício a gente vai dar uma revisada sobre divisão de polinômios. Um conteúdo que a gente dá uma olhada, geralmente lá no terceiro ano do ensino médio, às vezes no segundo ano, só que traz muitas dúvidas. Então vamos dar uma olhada nisso daqui. Como é que a gente resolve a divisão de polinômios. Então vai lá, galera. Para a gente fazer uma divisão de polinômio, a gente tem que ter a mesma ideia de como resolver uma divisão simples, deixando o resto. Por exemplo, se eu faço 7 dividido por 2. Pensa nessa divisão, isso usando o método da chave, né? Assim como a gente faz divisão de números naturais. Então, o que eu encontraria aqui? Um número que eu multiplico por 2, que dá mais próximo ou exatamente ao valor que eu estou dividindo. Nesse caso é 3. 3 vezes 2 é 6. Eu faço a subtração desse número, ou seja, eu multipliquei 2 vezes 3 deu 6 e eu faço a subtração, ou seja, eu coloco ele com sinal oposto. Guarda essa ideia. E aí, fazendo essa subtração, eu tenho o meu resto. Certo? 7 menos 6 é 1. E como que eu posso reescrever aquele número 7? Ele é o resultado da multiplicação de 2 vezes 3 mais o meu resto, que é 1. É uma forma da gente testar a nossa conta. Guarda essa ideia, pausa o vídeo nesse momento e guarda essa ideia porque é exatamente isso que a gente vai utilizar para resolver a divisão de qualquer tipo de polinômio através do método de Chaves, que é o seguinte. Eu tenho que encontrar um número, um valor ou uma variável que multiplique por x. Eu sempre vou concentrar na minha primeira variável ou no primeiro valor que tiver aqui, que quando eu multiplique dê x ao cubo. Então, claramente, isso vai ser um x ao quadrado. Então, x ao quadrado vezes x dá como resultado x ao cubo. Eu vou escrever com o sinal oposto, menos x ao cubo. Assim como nós fizemos com o 6. A gente fez 3 vezes 2 deu 6 e eu escrevi menos 6, certo? A mesma ideia, é só fazer essa analogia. Seguindo lá, só que eu não posso só pegar esse x ao quadrado e multiplicar por x. Ele tem que multiplicar todos os termos que estão dentro da minha chave. Então, x ao quadrado vezes 2, 2x ao quadrado, que eu vou escrever menos 2x ao quadrado. Sempre com o sinal oposto. E eu faço essa subtração. X ao quadrado menos x ao quadrado vai zerar. E 4x ao quadrado menos 2x ao quadrado eu tenho como resto 2x ao quadrado. E eu vou copiar o restante do meu polinômio que eu não utilizei, mais x menos 6. Ok? E o que a gente fez nesse passo, a gente vai continuar fazendo para continuar meu cálculo. Ou seja, que número eu multiplico por x que vai dar 2x ao quadrado? Então, eu vou ter que multiplicar ele por mais 2x. 2x vezes x, 2x ao quadrado. Eu vou escrever com sinal trocado. Então, menos 2x ao quadrado. 2x vezes 2, 4x, que eu vou escrever sendo menos 4x. Vamos fazer essa subtração aqui. De novo, menos 2x ao quadrado com mais 2x ao quadrado vai simplificar. X menos 4x, eu vou ter menos 3x como resultado. E eu repito aquele menos 6. Continuando o nosso processo. Que número que eu multiplico por x que eu vou ter como resultado menos 3x? Então, nitidamente, eu vou multiplicar ele por menos 3. Menos 3 vezes x, eu tenho como resultado menos 3x. Escrevo com o sinal oposto. Então, aqui ele vai ser positivo, mais 3x. E menos 3 vezes 2, eu vou ter menos 6 e eu vou escrever mais 6. Então, nesse caso, a nossa divisão foi exata, né? Aqui todos os termos vão simplificar, vão se anular. Então, eu tenho um resto zero. E caso não tenha sido um resto zero, igual nesse caso, o que a gente poderia saber qual que é o momento de parar a divisão pelo método da chave? Assim como a gente fez aqui nos outros valores, como a gente viu aqui do lado. Quando que eu poderia parar uma divisão comum? Assim como a gente fez aqui, ó, o 7 vezes 2, o 7 dividido por 2, aliás. Quando o número que eu estava dividindo ali, o resto dele for menor do que o valor que está dentro da chave. Aqui eu nem vou ficar falando os termos de divisor, dividendo, para a gente não confundir, não me preocupar com isso agora.
mas eu só paro a minha divisão quando o meu resto é menor do que o valor que está na chave. Como que eu olho em relação a polinômios quem é maior ou menor? A gente olha em relação ao grau dele. Então, quando eu poderia parar essa divisão se ela não tivesse resto zero? Olha para quem está dentro da chave. Esse é um polinômio de grau 1. Então, para eu parar a minha divisão e ela ter um resto, eu só poderia parar em um polinômio de grau menor, ou seja, de grau 0. Então, o que eu poderia ter como resto aqui? Algum valor que não tem variável, seria apenas a parte do coeficiente, a parte independente do meu polinômio. Por exemplo, se eu tivesse aqui 2 como resto, eu poderia parar. Se dentro da chave eu tenho um x², ou seja, um polinômio de grau 2, eu poderia parar a minha divisão quando eu encontrasse algum polinômio de grau 1, por exemplo, x mais 2. E assim por diante, tá? Sempre faça essa analogia da divisão com números para a gente lembrar como é que faz a divisão de polinômios pelo método da chave, beleza? Até a próxima!